Gênesis 27 que eu falei, né? 27, 26. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Senhor Deus, nos ensina nessa noite. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo agora que é embaraço, tudo aquilo que é impedimento. Tira de nós, Senhor, a ansiedade. Tira de nós o medo, a preocupação e tudo aquilo que tenta, Senhor, fazer uma cortina de fumaça sobre a revelação da Tua palavra. Que a palavra venha direta à nossa mente, ao nosso coração, e que produza a transformação de dentro para fora. Senhor, que possamos sair daqui mais uma vez com a nossa cabeça erguida nessa quinta profética e dizendo: Deus falou comigo, me levantou, me renovou, me fortaleceu, mexeu com as minhas estruturas. Nós queremos isso, porque sabemos que a palavra do Senhor tem poder para isso e muito mais. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, meus irmãos. Isaque, o filho da promessa. Isaque, ele sabia, ele tinha consciência, ele cresceu ouvindo coisas que quem sabe você gostaria de ouvir, não teve oportunidade. Pode ser que esteja nessa noite mais uma vez pregando para pessoas que cresceram ouvindo o contrário do que Isaque cresceu ouvindo. Isaque cresceu ouvindo que ele era uma bênção. Isaque cresceu ouvindo que ele era um milagre, que ele era uma promessa de Deus, que Deus tinha algo especial para a vida dele, que ele iria dar certo na vida, que ele iria crescer, que Deus o amava. Isaque cresceu ouvindo tudo isso. Pode ser que bem diferente daquilo que foi a infância de alguns dos meus irmãos que aqui estão comigo nessa noite. Isaque era filho de Abraão, aquele Abraão que Deus chamou, tirou de Ur dos Caldeus com a força da palavra, que Deus conduziu, que Deus abençoou, que Deus prosperou, que Deus engrandeceu o nome. E eu estou dizendo isso de forma proposital. Eu estou dizendo que todas as promessas que Deus fez a Abraão, Ele cumpriu, porque de fato Ele não mente, não volta atrás, não desiste daquilo que Ele prometeu. Abraão viveu todas as promessas do Senhor. Chega no final da vida, ele se preocupa com a continuidade. Ele chama o seu melhor amigo, Eliezer, e manda ir até terras distantes para buscar uma esposa para o filho dele. Ele queria que o filho casasse. Ele compreende que o peso da responsabilidade que está sobre ele, quando ele não estiver mais ali, vai recair sobre os filhos. E ele entende que para o filho dar certo, precisa estar com as pessoas certas. Então ele decide interferir nessa questão e mandar buscar uma esposa. Só que o jeito que ele interfere é um jeito interessante, porque tudo foi debaixo de oração. Se a gente analisar a história, não foi Abraão que escolheu Rebeca para se casar com o filho dele. Foi Deus quem escolheu Rebeca através da atitude de Abraão e da oração de Eliezer. Então o casamento de Isaque era resultado de oração e, por consequência, uma decisão de Deus. Isaque se casa com Rebeca. Abraão morre. Toda a responsabilidade agora de continuidade está sobre os lombos de Isaque. Isaque agora tem que ter postura. Isaque tem que ter atitude. Isaque precisa ter intimidade com Deus, ter vida com Deus. Ele se casa e ele percebe que está acontecendo dentro da tenda dele, ou para facilitar o entendimento dos irmãos, dentro da casa dele, o que aconteceu na casa do pai, antes dele nascer. O quê? A esposa é estéril.
a esposa dele é estéril, assim como a mãe dele um dia foi estéril, antes de tê-lo. A Sara, que era a mãe de Isaac, não gerava, não tinha filhos, era avançada em idade e estéril. Mas Isaac sabia que o Deus Todo-Poderoso tocou na mãe dele e fez com que essa mãe ficasse grávida. Aí então é que ele nasce. Ele sabia que ele era um milagre, porque ele nasceu de uma mulher que até então era estéril, e agora ele se casa com uma mulher que é estéril. Só como ele entende que ele é um milagre, ele também entende, o Deus que fez ontem, também pode fazer hoje. O Deus que fez na vida de minha mãe, também pode fazer na vida de minha esposa. O Deus que fez na vida de meu pai, também pode fazer na minha. O Deus que fez lá, também tem poder para fazer aqui. E é por isso que ele procura o caminho certo. Isaac vai ser agora então, nesse momento, uma versão melhorada do que foi o pai nesse aspecto. Por quê? Porque o pai tinha uma esposa estéril, mas o pai teve relação com uma outra mulher e engravidou a outra mulher. Isaac agora está na mesma situação do pai. Ele tem uma esposa estéril, então Isaac poderia dizer: eu vou engravidar uma outra mulher, como o meu pai também engravidou uma outra mulher primeiro, enquanto a minha não recebe o toque de Deus. Porque enquanto Deus não tocou em Sara para fazer Sara dar a luz a ele, o pai dele se deitou com Agar e teve um filho com Agar. Só que é o seguinte, no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus criou uma situação para que Isaac fosse colocado em cima de um altar. Porque no capítulo 22, Deus disse assim para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e me entrega ele em holocausto numa das montanhas que eu te direi. Abraão, então, você conhece a história, pega Isaac pela manhã, de acordo com o texto, pela manhã de madrugada, caminha com ele 3 dias, chega ao local que Deus mostrou, sobe o monte com o filho, amarra Isaac e coloca Isaac em cima do altar. Aí eu consigo entender por que Isaac aqui, nesse momento, não fez a mesma coisa que o pai dele fez lá atrás. Quem gosta de Bíblia vai entender. É que quem passa pelo altar faz coisas diferentes. Isaac passou pelo altar. Isaac foi apresentado no altar. Isaac foi colocado no altar. E todo aquele que é entregue no altar tem uma vida diferente da vida que os pais tiveram. Eu não erro onde o meu pai errou, eu não erro onde os meus avós erraram. Por quê? Porque quem foi consagrado no altar, quem foi entregue no altar, não vai cometer os mesmos erros. Ele não vai cometer o mesmo erro do pai. Ele não vai tomar uma outra mulher enquanto Deus não toca na dele. Ele pega o caminho da oração. E de acordo com o texto, ele ora insistentemente pela mulher dele. Até que 40 anos depois, Deus toca nessa mulher. E essa mulher fica grávida, Rebeca. A estéril agora está grávida. A estéril de repente começa a perceber que atrasou. Atrasou e nada de vir. E começa a sentir uns negocinhos estranhos. E o tempo vai passando, ela começa a ter uns enjoos. Isaac chega perto dela para dar um beijo, ela começa a sentir náusea e diz: ui, sai para lá que o seu perfume está me incomodando. Vocês conhecem isso, né? Quando ela descobre então que ela está grávida, eu creio que ela fez aquilo que toda mulher, que quando descobre que está grávida, faz. O quê? Dengo. Corpo mole. Diz: não estou podendo lavar louça hoje, estou grávida. Não posso caminhar muito, estou grávida. Pega já água para mim na geladeira. Amor, pega você, estou grávida. Dengo. Eu creio que Rebeca se permitiu também a viver isso. Que o que ela está vivendo agora é uma coisa nova. Ela a vida inteira, ou melhor, desde quando casou com Isaac, ela desejou isso, ela queria isso, era o sonho dela.
E é bonito de ver, porque quando ela olhava para a beira da cama dela, tinha o marido dela de joelhos e pedindo a Deus que tocasse nela e realizasse o sonho deles. Coisa linda, hein? O marido está orando e pedindo a Deus que toque da esposa, para que a esposa realize o sonho que tem. Não tinha como Deus negar isso. No momento certo, Deus tocou, ela ficou grávida. Só que à medida que a barriga foi crescendo, o incômodo foi aumentando. Eu fico imaginando agora ela grávida e conversando com as pessoas que já tinham filhos, e perguntando, com você aconteceu assim, assim, assim? E as outras dizendo, não, comigo não foi assim não. Imagina a Rebeca dizendo, eu não estou conseguindo nem dormir direito, é um rebuliço doido na minha barriga, com você foi assim? E as outras mulheres do convívio dela dizendo, não, comigo foi tranquilo. Só foi mexer lá por volta dos 4, 5, 6 meses. Eu sempre dormi bem, sempre foi tranquilo. A minha gravidez foi suave, foi tranquila. Rebeca pensando, o que está acontecendo comigo então? Irmão, Rebeca está tão confusa com o que está acontecendo com ela, que ela foi perguntar para Deus. Ela foi perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui dentro? Porque a gravidez de Rebeca está diferente daquilo que ela ouve, que foi a gravidez das outras. Para as outras foi fácil, para ela está difícil. Para as outras foi tranquilo, para ela parece que tem uma tempestade dentro do ventre dela. Chuta para um lado, chuta para o outro, dá cabeçada, dá mãozada. Ela está sem entender, tem um rebuliço acontecendo dentro dela. Então ela, sem saber o porquê disso, ela entra em uma pequena crise, e resolve essa pequena crise conversando com Deus. Imagina a Rebeca olhando, ou pegando o feedback das outras grávidas da região, e as outras dizendo, não, para mim está tudo bem. E Rebeca dizendo, meu Deus, mas para mim está tudo estranho. Para as outras é fácil, para mim não é. Já teve essa sensação? De que para os outros é fácil, e para você que é difícil? Para todo mundo a coisa flui. Quando chega a sua vez, parece que uma tempestade se levanta, a porta se fecha, pessoas ficam com raiva, aponta o dedo. Para todo mundo acontece de forma natural as coisas. Para você, é com suor, é lágrima, em algumas situações até sangue. Você chora por fora e por dentro, vira de um lado para o outro da cama e não consegue dormir. Aí alguém vai dizer, eu passei por isso e para mim foi tranquilo. Só que você está passando pela mesma coisa que a pessoa passou, mas para você não está tranquilo. Aí você começa a se perguntar, por que comigo tudo tem que ser mais difícil? As pessoas saem de um emprego hoje e já entram no outro amanhã. Eu estou desempregado há um bom tempo, entrego currículo e ninguém me chama. Por que para os outros é fácil? Por que para mim parece que quando chega a minha vez, tudo dá errado? Eu creio que a Rebeca entrou nesse tipo de crise. Tanto que isso a leva a perguntar para Deus. Por que para as outras é fácil, Senhor? E para mim é tudo mais difícil. Quem já passou por isso aqui? Quer a resposta, sim ou não? É porque depende do tamanho daquilo que você está gerando. Você entendeu ou não? Depende do tamanho daquilo que você está gerando. Quem foi suave é porque gerou coisa pequena. Só que no seu caso, Deus decidiu fazer você gerar coisa grande. Você estava esperando há muito tempo para gerar coisa pequena agora. Você já vinha orando há muito tempo para agora gerar o que qualquer pessoa gera. Você vinha nutrindo uma expectativa de receber a realização desse sonho há muitos anos, para agora, na hora de se concretizar, você viveu o que qualquer pessoa comum vive, o que quem não ora vive, o que quem não chora aos pés do Senhor vive. Você orou, você chorou, você insistiu, alguém orou contigo, alguém fez propósito de oração. Então na sua hora de gerar,
é diferente mesmo. O incômodo está grande, porque aquilo que você está gerando é diferente. Tudo depende do tamanho daquilo que você está gerando. Se não quer incômodo, desce então, meu irmão, vai gerar coisa pequena. Agora, se está disposto a viver coisa grande, então suporta a pressão. Por quê? Porque lá no topo do monte, nem todo mundo chega, porque o ar é diferente, tem dificuldade, tem esforço. É por isso que o topo do monte é menor do que a base do monte. Na base cabe um monte, no topo só chega aquele que insiste. Está gerando coisa grande, é por isso que está diferente. A pressão está grande, é porque você está subindo. Se tivesse descendo, não estaria assim. Aí Deus responde para ela: ah, está diferente? Está assim, Senhor. Ah, você está comparando o que está acontecendo com você com as outras? Estou, Senhor. O que para as outras é fácil, para mim não está sendo. É porque o que você está gerando, Rebeca, não é um. Você está gerando 2. E se fosse 2 cabecinha de manga, tudo bem. Mas você não está gerando 2 piolinhos. Você está gerando 2 nações dentro do seu ventre. São 2 povos que estão sendo gerados aí dentro. Ô Rebeca, demorou, mas eu vi você orando. Demorou, mas eu vi você chorando. Você queria que eu tivesse feito há muito tempo, eu não fiz, mas eu recebi tua lágrima, recebi tua oração, recebi a oração do seu marido. Eu não desci para te entregar coisa pequena, eu desci para fazer coisa diferente na sua vida. E os 2, Rebeca, estão lutando dentro do seu ventre. E eu tenho uma promessa. Para quem? Para mim? Não, sim. Não, para você não. Eu vou liberar agora uma promessa, Rebeca. Espera aí para eu anotar no meu caderninho. Não, não anota no seu não. Anota no caderninho do seu filho que vai nascer. Qual promessa? O maior vai servir ao menor. Anota no caderninho da história da vida do seu filho menor. Ele vai ser o cabeça. Ele vai ser o herdeiro da promessa. É ele que eu vou usar. É a ele que eu vou abençoar. É ele que eu vou levantar. O maior vai servir ao menor. Aí chega o tempo de Rebequinha dar a luz. E quando Beca vai dar a luz, sai a primeira criança. Aí sai a primeira criança, a parteira está ali ajudando. E quando a parteira está puxando o primeiro, lá vem o outro segurando o calcanhar. Você conhece a história. Sai primeiro Esaú. E sai atrás de Esaú uma mãozinha assim no calcanhar do irmão, segurando. Como quem diz assim, não me deixa para trás não. Rapaz, estou aqui. Sai um e o outro sai agarrado no calcanhar do irmão. A parteira olha e diz: olha, Jacó isso aí. Porque está segurando no pé do outro. É Jacó o nome dele. O nome do primeiro, Esaú. O nome do segundo, Jacó. Quem nasceu primeiro? Quem saiu primeiro do ventre? Esaú. Então agora, os homens que não conheciam aquilo que hoje nós conhecemos através da ciência, querem interferir naquilo que Deus havia prometido. Por quê? Porque de acordo com Deus, o cabeça ia ser o menor, o que saiu por último. E por que Deus está dizendo isso, irmão? Deus está fazendo tudo certo. O povo é que estava entendendo errado. Que o povo, quando viu Esaú saindo, disse assim: esse que nasceu primeiro, que saiu primeiro, é o primogênito. Mas a lei da primogenitura não era o que nasce primeiro, é o que é gerado primeiro. E hoje a medicina comprova aquilo que Deus já sabia, porque foi Ele que fez. Aquele que nasce por último, no caso de gêmeos, aquele que nasce por último, foi o primeiro a ser gerado lá dentro. Então quando Deus diz, o menor é que vai dominar sobre o maior, é porque Deus já sabia que o último que vai sair, na verdade foi o primeiro a ser gerado. Ele é o primogênito.
Só que quem está olhando está pensando que o cabeça, que o primeiro é Esaú. Aí os dois crescem. Os dois crescem e todo mundo olha para Esaú e diz: vai ser esse aí. Aí Esaú vai ser um sujeito meio brabo, vai para o campo, vai ser caçador. E Jacó, de acordo com o contexto, Jacó era varão simples e habitava em tendas. Deixa eu te explicar isso aqui para você não pensar que Jacó era marica. Quando a Bíblia diz que ele era simples e habitava em tenda, era um costume falar assim daqueles que ficavam sentados no meio do conselho, ouvindo as histórias dos antepassados. Então Jacó era aquele que tinha prazer de ouvir sobre a história do Deus de Israel. Aí eles crescem. E o texto vai dizer que Isaac, que é o pai, amava a Esaú, porque Esaú lhe trazia comida que ele gostava de comer. Então tem uma razão para o amor. É um amor condicional. Está condicionado à comida que ele faz, que é boa. O pai amava Esaú porque gostava da caça que ele trazia. E o texto vai dizer que Rebeca, que é a mãe, amava Jacó. Olha a casa. O pai está amando um, a mãe está amando o outro. Só que a mãe está ouvindo todo mundo dizer que o primogênito é Esaú, que é Esaú que vai herdar tudo, que quando o pai morrer é Esaú que vai encabeçar a família. Só que Rebeca sabia o que ela ouviu de Deus, e Deus falou que não ia ser Esaú, Deus falou que vai ser Jacó. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, Deus falou que é você. Tem gente que não acredita, mas Deus falou que é você. Tem gente que olha para o teu tamanho e duvida, mas Deus falou que é você. Tem gente que olha para a sua história e não consegue entender, mas Deus falou que é você. Essa mãe sabe que é Jacó. Aí essa mãe estava ouvindo atrás da porta uma conversa, coisa de irmã, coisa das irmãs. O pai está lá dentro falando com o filho mais velho, falando com Esaú, e a mãe está aqui com o ouvido colado na tenda. Aí o pai está dizendo assim: meu filho, vai lá no campo, pega aquela caça que eu gosto, prepara aquele guisado que eu gosto, me traga aqui do jeito que eu gosto, e eu vou comer, e eu vou estender a mão sobre você, que eu estou sentindo que eu estou quase morto, e vou ministrar sobre você a bênção da primogenitura. Ele não podia fazer isso. Você está entendendo que até o pai quer dar para um o que é do outro? Mas aquilo que é teu não vai parar na mão de ninguém, mesmo que o teu pai ou a tua mãe não acredite. A mãe está ouvindo atrás da cortina, chamou o filho e falou assim: filho, corre aqui. O que foi, mãe? Eu acabei de ouvir uma conversa do seu pai com seu irmão. Ele foi para o campo pegar uma caça, vai fazer para o teu filho e para o teu pai, e o teu pai disse que vai ministrar sobre ele a bênção na primogenitura. E por que Rebeca está fazendo isso? Porque Rebeca não se esqueceu da palavra que Deus liberou para ela naquele culto. Que culto? Aquele culto lá de trás, que ela orou, pediu uma resposta a Deus e Deus trouxe para ela. E quanto tempo tem isso? Sim, tem bastante tempo. Mas aquele culto marcou a vida de Rebeca. Aquela palavra nunca mais saiu do coração de Rebeca. Se eu te perguntar o que eu preguei domingo, você lembra? Porque aquela palavra nunca saiu do coração de Rebeca. É por isso que Rebeca vai criar essa situação toda. Porque ela não aceita que alguém queira atrapalhar aquilo que Deus disse que vai fazer. Meu filho, vai ali no quintal, pega um cabrito, me traga aqui, eu vou preparar do jeitinho que seu pai gosta. Você entra lá, se passa pelo seu irmão, para que o seu pai ponha a mão na sua cabeça. Aí o filho vai dizer assim para ela: mãe, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Meu pai me amaldiçoaria, meu pai me odiaria se eu fizer uma coisa dessa. A vida inteira os crentes chamaram Jacó de sem vergonha, de safado. Olha a índole de Jacó. Jacó não quer fazer a coisa errada. Mas a mãe vai dizer: ó, venha sobre mim essa maldição. Mas você faz o que eu estou falando, filho.
Mas meu irmão é peludo, eu sou pelado, eu sou liso, eu não tenho pelo no corpo. A gente resolve isso, a gente pega o pelo do animal e cola no seu braço. Aí ele fez, colou o pelo do animal no braço, pegou a comida que a mãe dele fez, e antes do irmão chegar no campo, entrou na tenda. E quando ele entrou na tenda, o pai, que já não enxergava, disse assim: quem está aí? Aí ele responde: sou eu, seu filho. Qual filho? Esaú. Só que não é Esaú, é Jacó. Sou eu, seu filho Esaú. Aí o pai diz assim: a voz é de Jacó. Se aproxima aqui, meu filho, para eu te tocar. E quando ele se aproxima, o pai mete a mão no braço dele. Só que é bonito demais o que vai acontecer na sequência. E eu começo aqui já para terminar em 5 minutos. Que eu criei tudo isso aqui, falei tudo isso para chegar nesse ponto que foi o texto que a gente leu. Que quando ele segura no braço do filho, você acha que ele não sabia a diferença de um pelo de um filho para pelo de um bicho? Ele está cego, ele não está sem tato. Tato ele tem. Quando ele segura, ele já percebeu pela voz que é Jacó. E agora na pele ele tem a certeza que é Jacó. E o texto vai dizer que ele faz isso aqui, ó. Que é isso? Ele respira fundo. Está no texto aí, irmão. Enxerga isso no texto. Que quando ele puxa o ar, ele sente o cheiro do filho. Irmão, é ruim de eu errar o cheiro dos meus bebês, hein? Quem é pai ou mãe aqui? É ruim de eu errar o cheiro dos meus bebês, hein? Pedro Lucas tem um cheirinho de abacaxi. Agora ele está todo sem graça. Vai querer me pegar no final do culto. É ruim da gente errar, hein? O pai cheira. E quando o pai cheira, Giza, olha o que o pai vai dizer: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que o Senhor abençoou. Naquele momento era como se Isaac estivesse dizendo: Senhor, me perdoa, eu entendi, eu queria dar para um, mas o Senhor já deu para esse aqui. O Senhor já decidiu que é esse aqui. Esse aqui tem o cheiro do campo que o Senhor já abençoou. Eu não queria abençoar esse meu filho, mas o Senhor quis abençoar. Eu não queria dar a ele, mas o Senhor decidiu que ia ser ele. Olha aqui, nem teu pai, nem tua mãe pode interferir no que Deus tem para você. Pega essa, se eu estou dizendo que nem teu pai e nem tua mãe pode interferir, que dirá aquele fofoqueiro, que dirá aquela feiticeira, que dirá aquele atribulado, que dirá aquele perseguidor. Se nem quem te ama pode interferir no que Deus decidiu para você, que dirá quem te odeia. Deus vai te abençoar e ponto. Deus vai te levantar e ponto. Deus vai te usar e ponto. Deus escolheu você e ponto. Vou terminar. Porque a tradição dizia que tinha que ser Esaú. A tradição do homem, que está pensando que Esaú foi gerado primeiro. Mas o gêmeo que sai primeiro do vento foi gerado depois. O que foi gerado primeiro está no fundo. E agora? E agora que os homens estão querendo dizer que é Esaú. Mas Deus já olhou do céu e disse: é aquele ali que eu quero. Quem? Rapaz, Deus tem um negócio com o menor que só Jesus, né? Deus olhou e falou: não, é o menor. Na casa de Jessé foi o menor. Lá em Samaria, na época de Jefité, foi o menor. E agora na casa de Isaac é o menor. Fizeram você se sentir o menor da sua casa. Dá glória a Deus por isso. E é sinal que foi você que Deus decidiu levantar. O Deus que a gente serve altera a ordem das coisas. O homem criou uma ordem. O Deus que a gente serve desce e inverte a fila. Faz o último chegar em primeiro. Faz quem pensa que é
realmente reconhecer que não era nada, e pega aquele que não tinha, que não era, que não podia, e levanta para que ele passe a ser, a ter e a fazer. Deus levantou Jacó, e eu poderia terminar agora, mas eu preciso só te entregar mais umas coisinhas que estão aqui nesse texto, e prometo para vocês que já estou caminhando para o final. Olha o que Isaac vai liberar na direção do filho. Primeiro ele diz: meu filho tem o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E no versículo 28 ele abre a boca para abençoar, e ele vai dizer assim, ó: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus. Aí é forte. Assim pois, olha a primeira bênção que ele libera para o filho. A primeira bênção que ele libera para o filho: te dê pois Deus o orvalho do céu. O orvalho do... Quando é que o orvalho desce? É enquanto você está dormindo. Um aqui entendeu. Quando é que o orvalho desce? É enquanto você está dormindo. Porque enquanto você está dormindo, o Deus que te chamou está trabalhando. Enquanto você está dormindo, o Deus que te escolheu está trabalhando. Enquanto você está dormindo, o Deus que te escolheu está abençoando. É ou não é? Vai no final do dia, lá naquela grama, tira o seu calçado e põe o pé na grama. A grama vai estar sequinha, sequinha, sequinha. Entra, vai dormir, volta no outro dia pela manhã e põe o mesmo pé na mesma grama. Está molhadinha, molhadinha, molhadinha. E você não jogou água nela. Foi Deus que fez o orvalho descer. Quando? Enquanto você estava dormindo. Ah, meu Deus do céu. Ei, deixa eu te entregar isso aqui. Esse Deus te dá enquanto você dorme. Esse Deus te dá enquanto você dorme. Esse Deus trabalha na vida daqueles que o amam. Quem está comigo? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Então é quinta profética, não é quinta patética, como eu digo. Pega a primeira dessa noite para a tua vida. Então, nessa noite, Deus vai fazer coisa por você. Enquanto você estiver dormindo, vai ter inimigo caindo. Enquanto você estiver dormindo, vai ter demônio batendo em retirada. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai preparar a tua vitória. Enquanto você estiver dormindo, o seu currículo vai parar em cima da mesa de alguém. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai soprar seu nome em alguns lugares. E quando o dia nascer, o seu telefone vai tocar, aquela porta vai se abrir, o advogado vai fazer contato e vai dizer: a sentença foi favorável. Que negócio é esse? É porque enquanto você dorme, Deus vai te dar. Eu creio nesse Deus. Se você pode até hoje deitar com o novo, mas vai acordar sem ele. Eu creio nesse Deus, que você vai deitar até com uma enfermidade, mas quando acordar pela manhã, cadê a dor? Cadê o incômodo? Cadê a náusea? Sumiu, sumiu, sumiu. Por quê? Porque enquanto você dormia, o Jeová Rafá descia. Deus te dê, meu filho, do orvalho dos céus e das gorduras da terra. Eita. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, pega, irmão. Ó. Deus te dê do orvalho do céu. Enquanto você dorme, Ele te dá. E Deus te dê das gorduras da terra. Deixa eu falar com meu amigo churrasqueiro Denis. Porque o Denis, ele posta um negócio lá no Instagram só para tirar a nossa paz, não é não? Você está comendo lá, você está na rua, na correria doida, está Denis lá. Sou bom nisso aqui, com a picanha rolando de um lado para o outro, na churrasqueira. 3 horas da tarde, quinta-feira. Eu não sei aonde que Denis estava, com a cabeça de postar um churrasco. Aí quando os irmãos que gostam, quem gosta de churrasco? Quando os irmãos que gostam de churrasco olham para a picanha que o irmão Denis colocou lá, tem uma capa de gordura assim, bicho, ó, de fora a fora, aquela gordura amarelinha. E aí alguém olha para o Denis e diz: rapaz, Deus abençoou o irmão.
Quinta-feira, 3 horas da tarde, o irmão está comendo uma picanha com uma capa de gordura amarelinha. O que é isso? É a abundância de Deus na vida do irmão. Quando Jacó está dizendo assim para o filho, ó, Deus te dê do orvalho do céu, enquanto você dormir, meu filho, o Deus que o teu pai serve vai te abençoar. Deus te dê das gorduras da terra, Deus te dê fartura, Deus te dê abundância, Deus te dê do melhor dessa terra, Deus faça você prosperar, Deus faça a sua mesa ser farta. Está pegando ou não está pegando? Não vai ficar ninguém desempregado em nosso meio, não vai ficar ninguém envergonhado nessa área em nosso meio. Por quê? Porque o Deus que vai descer orvalho ainda essa noite é o Deus que vai trazer fartura, a gordura na terra amanhã. Aleluia. Oswaldo, você que é um rapaz inteligente, aí segue o texto e a Bíblia diz assim, ó: e abundância de trigo. Abundância de quê, irmão? Trigo. Quem já comeu trigo aqui, foi lá, colheu o trigo, botou na boca e comeu? Alguém já fez isso? A gente não faz isso. Você já comeu trigo, hein? Peraí, vou pegar um trigo aqui, agora vou comer o trigo. Aí colhe o trigo aqui, bota na boca e começa a mastigar. Você já fez isso, pastor Vitor? Não. Olha o que Jacó está dizendo: Deus te dê abundância de trigo. Quando ele está dizendo Deus te dê abundância de trigo, ele também está dizendo Deus te dê a capacidade de transformar o trigo naquilo que você quiser transformar. Porque a gente não come o trigo, a gente come alguma coisa que é produto do trigo. A gente transforma o trigo em alguma coisa. Irmão, você nunca comeu trigo, mas aquele bolo tu já comeu, não comeu? Ei, você nunca comeu trigo, mas aquele pãozinho eu comi agora à tarde, quentinho, irmão. Eu comi 4, quentinho, coisa boa. Eu não comi o trigo, mas o produto do trigo eu estava comendo. O que é isso? Deus te dê abundância de trigo. Deus te dê capacidade de pegar uma coisa e transformar em várias outras coisas. Isso é prosperidade. Deus te dê a capacidade de pegar uma coisa e transformar em várias outras coisas. Eu vou profetizar, pega quem quiser. Deus vai te dar sabedoria para multiplicar aquilo que Ele vai fazer chegar até você. O trigo vai chegar e você vai transformar. Aleluia! Vou terminar. Deus faça descer o orvalho do céu, meu filho, te dê enquanto você dorme. Deus te dê das gorduras da terra abundância. Deus te dê abundância de trigo, te dê capacidade de transformar o que Ele está te dando em várias outras coisas. Deus te dê mosto, vinho. E vinho na Bíblia representa o quê? Alegria. Porque não adianta Deus te dar de madrugada e você não ficar alegre pela manhã. Não adianta Denis ficar rolando lá picanha de um lado para o outro, mas não ter alegria dentro de casa. E ele tem, eu sei. Não adianta Deus te dar uma capacidade produtiva de você pegar uma garrafa dessa aqui e transformar em um negócio, mas você não ter alegria nisso. Deus te dê tudo isso, e tudo isso faça com que você encha o seu coração de alegria. Levanta a mão, dá uma sacudida no seu irmão, dá uma chacoalhada nele e diz assim: acorda, Jacó. Ninguém acreditava, mas Deus decidiu que lá na tua casa é você. Deus decidiu que aqui em Campos somos nós. Deus decidiu que nesse lugar é você. Deus decidiu que vai fazer. Quem está comigo, sai dessa cadeira, fica em pé e vem adorar ao Senhor, meu irmão. Aleluia! Não adianta Esaú querer pegar o que é de Jacó. Não adianta quem é fechadinho com Esaú tentar fazer chegar a Esaú que Deus já disse que é de Jacó. Se Deus falou, está falado. Mas como é que Rebeca faz um negócio daquele, né? Ainda bem que Rebeca fez um negócio daquele. Que é isso, poxa? Irmão, Rebeca foi um instrumento de Deus para fazer Isaac entender que ele estava errado. Está vendo como tudo é como a gente olha para a situação?
Que a gente poderia pegar a irmã Rebeca agora e ó. E o que é isso? É fazer o que os crentes gostam, ó. Meter o pau. Que os religiosos gostam, né? Irmão, eu estou por aqui de religiosidade, com a religiosidade. Me dá náusea a religiosidade. Que os religiosos pegam quem está dentro de uma igreja e coloca lá fora. E quem é de Jesus pega quem está lá fora e traz aqui para dentro da igreja. Os religiosos matam a irmã Rebeca. Rebeca inventou, fez isso, fez aquilo. Rebeca foi um instrumento que Deus usou para fazer Isaac entender que ele estava errado, que ele não dá para um o que ele, Deus, já havia decidido que era do outro. Ainda bem que Isaac entendeu. Mas Isaac entendeu, mas depois o filho chegou. Ei, irmão, vai ver toda a história. Isaac depois chama o filho e filho e fala para assim, ó, filho, seu irmão quer te matar. Vai para a casa dos parentes da sua mãe, fica por lá. O que é isso? Além de abençoar, ainda deu uma direção. Por quê? Porque Deus amava também a Isaac. E estava dando a Isaac a oportunidade de corrigir um erro que ele havia cometido ao longo da vida dele. De querer entregar para um o que ele havia decidido que era do outro. Agora aqui, fica tranquilo. Que o que é teu não vai parar no CPF errado de jeito nenhum. A casa é tua, o emprego é teu, é ou não é? O chamado é teu, o casamento é teu, o filho é teu, a promessa é tua, o sonho é teu. Apóstolo, eu estou pedindo a Deus, mas aconteceu na casa da outra. Pera aí que você está errado. O que você está pedindo a Deus não aconteceu na casa da outra. Aconteceu na casa da outra o que era para acontecer na casa da outra. O que você está pedindo a Deus é teu, vai acontecer na tua. Deus não errou o endereço. Continua firme, porque Deus vai te levantar. Vem adorar o Senhor comigo, vem.